Bora, galera! Quem tá falando aqui é o professor Eric Grise, apresentador do podcast Pode Ir. E eu tô chegando aqui em 2025 para falar com você sobre muita coisa. E aí eu tô trazendo aqui alguns convidados sensacionais, junto com a minha amiga Fabi, que tá aqui, pra gente falar. Tudo bem? Estamos aqui de volta com a segunda temporada do nosso Pode Ir. E hoje o negócio tá bom aqui, viu, meu amigo? Pois é, a gente tá Hoje a gente trazendo trouxe aqui isso. duas potências de base. Base, dois orgulhos Gente, nós estamos trazendo gigantes. para falar com vocês e conversar também com a gente aqui, o nosso querido ex-aluno Clayton Potter, que foi recentemente aprovado em duas universidades, a UFPB, no curso de Engenharia Civil, e a USP, Universidade de São Paulo, no curso de Geociências, uma das universidades mais requisitadas do país. Isso. E estamos trazendo também nosso querido amigo e também ex-aluno, Potência Chaves, Sempre. que foi aluno da unidade Cristo, Cristo. tá? E hoje ele faz o curso de Engenharia Elétrica, passou, acho que foi em quarto lugar, 24º lugar, certo? E no curso de Engenharia Elétrica, que é um dos cursos mais requisitados da UFPB na área de tecnologia, né? Exato. Então, Fabi, o que a gente vai falar hoje? Olha, hoje a gente trouxe assim uma pegada de verdade. O nosso aluno, no maneiro geral, mas a galera do terceiro ano. E a gente tem trabalhado esse começo, né, Eric, com a conferência Enem, tudo que está norteando aí esse ano de vocês. Os dois já passaram por tudo que vocês estão passando esse ano, né? E assim, trazendo a realidade da universidade há 2 anos, Cauã, 3 anos, 2 anos, né? E Cleiton aí com esse desafio pela frente. Então, são duas fontes, assim, bem bacanas para vocês beberem aí delas. E, de fato, o tema é a dica para o sucesso, porque nós temos aqui dois exemplos daí, ó, da realidade de vocês, da sala de aula de vocês, galera do Cristo, galera do Bessa, exemplos de sucesso, entendeu? Então, não foi pouca besteira não que a gente trouxe aqui hoje não, meu E amigo. a gente sabe que esses dois cursos que nós mencionamos aqui, fora o Geociências, que é da USP, são cursos com notas de corte bem elevadas, né? Acho que é acima de 700 pontos, mais ou menos, que não é tão fácil de obter no De jeito nenhum, não. tá? Principalmente pela aquela questão que vem a ansiedade na hora da É. prova, você hoje em dia você tem que saber o conteúdo na Isso. né, É. daqui. É. E hoje a banca, ela é uma banca que gosta disso, de cobrar o conteúdo mesmo, Isso, né? Não é mais isso. aquele. Isso, é muito objetiva, né? Então você precisa saber mesmo ali na pontinha do dedo lá. E você tá ainda assim, eu sempre digo para eles, né, tanto na turma de Cleiton, eu não fui professora de Cauã, acompanhei Cauã mais nos bastidores na época, mas assim, eu sempre digo que você tem que ir pra guerra conhecendo seu inimigo, senão É isso, exatamente. e assim, se você conhecer bem a prova do Enem, ela não é esse gigante monstruoso todo que todo mundo fala. Existe muita parte emocional envolvida. Existe a parte emocional do que você sabe que poderia ter feito mais e não conseguiu fazer. Ou existe a parte emocional do que você fez tanto e chegou o dia de cumprir a missão. Então, tem uma montanha de coisas aí que interferem no seu desempenho, no seu resultado. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Mas os dois estão aqui exatamente para falar um pouco sobre isso com a gente. E que é possível, que né, não são extraterrestres, não, não são alunos como vocês, mas que tomaram a decisão de vencer. E Exato. conseguiram. E de Exato. primeira, viu? E de Isso. primeira, né? Até porque tem que vir de nós mesmos, né? Isso, isso. A escola faz a sua É. parte, mas você tem que fazer a sua. Eles estão aqui exatamente para dar essa luz aí para vocês, viu, galera? Exatamente. Então vamos embora? Vamos começar aí com o bate-bola. Bora. Bora. Vamos começar com algumas perguntas aqui que vão ser interessantes, né, para quem quiser seguir aí o exemplo, certo? E eu gostaria de começar aqui com o Cauã, né? Vamos bater assim, depois a gente vai Depois o outro vai ter né? E aí, Cauã, você poderia falar rapidamente sobre sua rotina de estudos quando você era aluno do ensino médio? Fala um pouquinho aí. E aí, pessoal, a minha rotina de preparação é bem, né? Essa prova que, quando nós estamos no lugar de vestibulando, é impossível se livrar das incertezas da vida. Mas uma prática que eu tive foi a
de exercícios da banca. Ou seja, se o meu objetivo era o vestibular Enem, então vamos ver como é que o Enem cobra e o máximo de exercício possível. Foi uma prática que eu tive que eu levo até hoje dentro da universidade e é um conselho imprescindível. Aonde quer que você for na vida, concurso, Enem, USP, UNESP, sei lá, Itaí, TIB, você precisa saber como a banca cobra. Até mesmo dentro da universidade, né, para você se tornar um profissional, e eu diria até que um bom profissional, não basta você ficar só na teoria. Só leitura, leitura, leitura. Você tem que exercitar o conhecimento que você adquiriu. E é onde é que a gente exercita, né? E a gente Nas questões. Né? Errando. Exato. A gente na universidade, a gente sempre tipo, vai pagar a próxima cadeira. Quem é o professor? Tem prova dele? Deixa eu ver como são as provas dele, né? Né? Entendeu? Mas é verdade. A gente sempre, eu me lembro, na minha época, mais ou menos 2 anos atrás na universidade, eu sou muito novo. 2 anos atrás, bicho. Tem que aprender a mentir primeiro, cara. Eu me lembro assim, por exemplo, eu estava lá na disciplina de Química 1, mas eu já estava perto de Química 2, estava chegando no final do semestre, então eu já procurava saber com a galera que já estava em Química geral. E aí, como é que é o professor? Será que eu vou pegar aquele professor também? Tem prova dele? Me mostra. Não é? A gente já conhece, né? Porque são vários professores para uma disciplina. Aí você escolhe aquele que, né, não é tão ruim, né? Não tem muitas opções no CS. Às vezes não tem muitas opções, né? Aí, quando é que o Colégio Interativo contribuiu para o crescimento dessa jornada? Para você? O Interativo tem uma proposta de simular, certo, o momento da prova. Então, desde o ENAC, desde os simulados que a gente faz, né, a gente consegue meio que prever circunstâncias que a gente vai ter consequentemente lá no Enem. Então, ansiedade, você é simulável. Isso. Você tá lá na prova e que precisa ter uma nota boa, até mesmo, às vezes, pra passar de ano, né? Mas no caso do Enem, para passar no Enem, então tem essa ansiedade, tem essa insegurança, tem esse nervosismo, né, que a gente consegue simular e que o interativo proporcionou e proporciona ainda e sempre vai proporcionar para quem estiver essa simulação. É imprescindível simulação porque Verdade, né, Calma? tem que fazer com seriedade porque os erros que tu vai cometer no simulado, no interativo, você vai corrigir e lá na prova do Enem você vai mitigar isso. E outra, né? O erro que você comete agora, você não pode cometer lá. Isso não pode. Por enquanto você está simultando. Por enquanto dá para ir toldando, né? Eu gosto quando eu vou fiscalizar lá as provas dos simulados, que eu já chego dizendo, ei, sem compartilhamento de lanche, viu? Porque a galera já fica logo, porque não podem, Não pode. no Enem é você não pode compartilhar caneta. São coisas tão pequenas, mas Exato. Não pode compartilhar caneta, pode compartilhar lanche, não pode compartilhar borracha, né? Nada. Exato. Então, E Cleiton? Como é que foi, Cleiton? E aí? Rotina de estudos, fez você se preparar? Conta aí pra gente como é que A aconteceu. principal coisa que eu sempre fiz foi o que era. Primeiro, antes, quando você descobriu assim, USP, passei. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu fiquei mais feliz que eu não passei no FPB, porque assim, eu não esperava de verdade ter passado. Que massa. Porque falam, USP, Universidade de São Paulo. Não é porque Cleiton é humilde, galera. Ele é sempre assim, ele sempre fala isso. Que é muito difícil, e é muito difícil, muito difícil. Então eu pensei que não ia conseguir, né? Então quando eu consegui, realmente foi um choque pra mim, sabe? E sobre a rotina, eu sempre preferi, se deu aula X, eu vou estudar aquela aula sobre aquele assunto todos os dias. E depois daquela aula, eu preferia fazer questões sobre o conteúdo para realmente ver se eu entendi. E também fazia flashcard, que tem um aplicativo que chama Anki, que o que você entende do conteúdo, aí você Anota isso aí, galera. aí você consegue revisar, você pode seguir do conteúdo e frente e verso. Isso ajuda você a não esquecer o conteúdo futuramente. Isso é muito importante. Massa.
porque muitos conteúdos que você estuda no começo do ano vai cair na sua prova em novembro. E muita gente não costuma revisar o conteúdo. E na reta final é muito importante se revisar esse conteúdo no começo do ano. Os conteúdos básicos do começo do ano são os mais recorrentes, porque os mais difíceis, às vezes você não consegue acertar. E às vezes você também não entendeu tanto aquele conteúdo, porque estava muito perto, estava ansioso. E sobre a quantidade de horas de estudo, eu acho que umas 5 horas, no máximo, assim, por dia. Às vezes eu passava um pouco disso, mas realmente não era tanto tempo, porque eu acho que a qualidade essencial. É melhor qualidade do que quantidade. Então, às vezes, mas eu não consigo estudar 5 horas. Estuda 3, estuda 2 horas e meia, estuda de fato com vontade de aprender. E uma coisa, eu vi o perfil dos dois, mesmo não sendo professora de Cauã quando ele estava no terceiro ano, mas sendo de Cleiton, os dois é o tipo de aluno que pega no pé do professor. Exato. Várias vezes catando no fim da aula, a pessoa vem em casa, não deixava a gente sair da sala sem sabe? É isso. Foi específico, era um terceiro ano, que era uma atividade de conjuntos, que ele estava revisando. E estava nas adicionais. Eu senti que isso ia cair no simulado, não sei o que, para o Enem. E o Uno chegou lá, tinha umas 3 questões no simulado daquele mesmo Tá jeito, vendo? explicou. Tá vendo? Então, gente, é isso. Chico Xavier. Consulta com os professores é de extrema importância, pois os professores eles têm mais maturidade que nós. Exato. Assim, enquanto a gente está começando a exercitar, os nossos professores já fez já 10 mil exercícios sobre isso, ou 1.000 exercícios. E outra coisa, aquela questão de que você às vezes tem uma dúvida de fato que você não está conseguindo encontrar uma resposta em uma outra fonte, o professor ele está ali justamente para isso, mostrar o caminho. E massa, Tem que Eric, que eu vejo assim, nesse ponto mais de Cleiton, porque eu acompanho Cleiton mais de perto, mas eu vejo hoje, aconteceu isso hoje comigo lá no Bessa. A construção do aluno. Então, assim, às vezes você está em casa sozinho, aí vem a insegurança, todo mundo passa por isso. Mas aí você encontrou um caminho, entende? Então, a questão é, tá certo o caminho que eu fui, só quem pode dizer isso para você é o professor. E assim, nós temos uma equipe de professores, né, graças a Deus, que a gente não obriga você a ir pelaquilo ali. Obriga que você não atropele nada, mas que chegue, porque na hora da prova, a cabecinha deles aí, cara, entendeu? Tipo, entende? É isso. Ele e Deus ali, entendeu? Ali na hora do Enem, Então é isso. só eu e acabou-se, né? Nem aí. Faltam 3 meses pro Enem, né? Assim, teoricamente, né? No roteiro aqui. Falta 6 meses pro Enem. Eu não estudei, foi nada. E agora? Senta e chora. Eu dormi, foi? Acordei agora. Ué. Há mais ou menos uma semana atrás a gente tava dizendo, e aí, Natalinho? O ano de 2020 com a gente? Beijo pra você, minha amiga. E o grande Márcio Lins estava com piscinas aí, frio naquele. Vai voltar pra conversar com a gente aí, mas Vai. Fabiano quer vir, tá? sim, com certeza. É, Mas é porque a gente tá passando muito rápido. tá. Tá passando. Nós estamos no dia 10 hoje? Dia 10 de 11 de abril. 11 de abril. Dia que está sendo gravado esse podcast aqui. Isso. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Vamos tirar um mês aí, porque férias ninguém estuda, né? Acabou 6 meses. Chegou o fim, acabou. 6 meses para fazer a provinha do Enem. É. Então, você que está aí para fazer a prova já para valer, se liga, porque E tem uma galera. passa rápido, hein? E tem uma galera com essa história do falta 3 meses, né? Tem uma galera do falta 2. Tá doido. Tem a galera Como assim, já? Já chegou? Eu tava começando lá no início do ano, quase agora, né? Mas, gente, E aí? depois do Enem, então, vamos lá. Eu vou começar aqui com o Cleiton. O que é que você espera da Universidade Federal? Eu espero muitas coisas boas de projeto, pesquisa, Vai ouvir. monitoria. Monitoria, porque assim, monitoria principalmente porque eu já fiz monitoria na escola. Então eu acho interessante eu trabalhar com isso, porque eu acho que a parte de lecionar, acho uma área interessante. E também de conhecer pessoas novas, principalmente eu acho que os professores que ajudam muito para você conhecer o mercado, sim, mercado de trabalho, essa questão da docência também, se você vai querer essa área, porque muita gente não fala da docência
da engenharia, mas você pode querer assim no meio. Claro. Você pode querer a área da prática mesmo, da Isso, civil. isso. Acho que é isso. A docência, quando ele fala na docência da engenharia civil, gente, é você ser um professor universitário, Uhum. né? Você seguir na área acadêmica como um professor de engenharia civil, né? O projeto tutoria na nossa escola, né, ele já tem todo esse perfil, né, Cleiton? Na tua época também, né? E já, não é? Já tinha. Então, assim, às vezes descobre ali, né? Eita, caramba, eu gosto. Isso, Isso, exatamente. talvez, né? Isso pode despertar na universidade ainda mais em você. Lecionar é uma habilidade que às vezes não é algo que eu consigo desenvolver, é da pessoa. É da pessoa, é verdade. Como se fala. Como vocês têm, assim, como você expõe, exatamente, porque, por exemplo, alunos meus chegaram para mim assim, professor, eu já tive aula de química com outro professor e eu não entendi esse assunto, Aham. mas o senhor explicou de uma maneira que Uhum. abriu minha mente. E quando o outro fala que você sabe lecionar, é totalmente diferente, porque às vezes você não entende que você realmente sabe. Acho que o outro Às vezes a gente, eu não sei ainda como eu acredito, às vezes eu ainda me pergunto, Deus, aprenderam graças a Deus. Pegando o gancho aqui de Cleiton, né, que ele espera da universidade, eu pergunto para Cauã agora o que ele esperava, né? O que ele esperava, mas o que seria bom, mas aconteceu de forma diferente. O que seria bom e foi ruim, ou o que ele achava que ia ser ruim. Isso te fala. Bora das adaptações aqui. As analista Barreira, você pode falar. Deixa ele falar. Cleiton, tu escuta, viu? E outra, foi mais de crise e estava em sala dela ainda. Olha, Como se fosse hoje. tá vendo? E isso lá no meu doutorado, teve professores lá que chegavam e eu não entendia nada. E aí eu fiquei, "Eita, sério, o pensamento chegar o professor, não, o pessoal, Vai, livro, Você vai. E aí eu fiquei com esse mini trauma nesse sim. assim, Ah, já. Eu ia preparar. Dando lá pela cacetada. Pá. assim, a gente tem o costume, quando sai do ensino médio, de ter os professores totalmente presentes na nossa À vida. disposição, né, cara? Você, professor, tô com um adulto aqui. Ai, professor, não, isso aí não vai te dar nada, nem se iluda. Uma boa parte, aliás, uma boa parte não, uma parte, realmente, você não tem esse grande suporte como a gente está acostumado, mas te desenvolve aí atrás do conhecimento. E eu caía, E né? é aí que você cresce como profissional. Porque nem sempre a gente vai ter uma família combinação vai ser assim, a gente vai ter uma episódio para balancear isso, passou isso aqui, não vai ter. Nem sempre vai ter um para chegar e faz dessa mão, que aponta só o caminho. Nem sempre vai ter. Então, esse mal necessário faz com que a gente desenvolva essa habilidade de ir atrás e ser assim autônomo. E aí é que também se encontra um pequeno perigo. Não vá atrás de ChatGPT, não. Viu? Sim. É isso aí. Você tem que buscar as fontes como artigos, livros, fazer leitura, ir atrás através de dados científicos que são realmente ali concretos, que foram desenvolvidos por pesquisadores. Porque aí você adquire o conhecimento. Mas botar para E o conhecimento verdadeiro. verdadeiro. Você colocar para uma inteligência artificial desenvolver aquilo ali, você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Você não está desenvolvendo seu lado profissional. E hoje uma das habilidades que eu vejo, assim, tanto na universidade quanto profissional, é que hoje o pessoal não quer desenvolver o pensamento crítico. A criticidade está diminuindo. Você quer a resposta pronta, né? Isso, eu falo, eu escrever lá um prompt lá, responde, não sei o que. Não faça isso, não faça isso, porque isso vai mitigar, vai minimizar a tua habilidade de criar raciocínios. E na hora da prova é o que mais você faz, sabe? O que mais você faz? Você estava diante de uma questão lá em net, não tem um ChatGPT, não tem uma DeepSeek, Não, pesquisar isso não vai te dar nada. como é que eu vou
usar essa ferramenta, certo? Se vai quebrar algo em mim que eu Exato. estar construindo. Exato. Engraçado, eu vi um especialista falando que foi feita uma pesquisa agora há pouco, que o QI da média do Brasil está em 82, no geral. E isso é um absurdo porque mostra, né, que Exato. a criticidade, o ir buscar, está cada vez. Tá diminuindo muito. Eu fiquei. E tá diminuindo justamente por quê? Porque a mente dos jovens de hoje em dia, a mente ela tá preguiçosa. Sim. A mente de hoje. E quem sai desse ciclo se destaca aí muito. Exato. Esse é o Exato. ponto. Porque você tá no meio da galera, beleza, mas se você se destaca, você sai da zona de conforto, você é exceção, Porque, olha, né? E a exceção, eu vou pegar aqui o exemplo do Cleiton e do Cauã. Os dois lá, engenheiros. Um foi contratado para ser engenheiro civil e o outro foi contratado para ser engenheiro elétrico de um grande prédio, um prédio business, onde o Cauã vai desenvolver toda a parte elétrica. Pá. E o Cleiton desenvolveu toda a parte estrutural. 55 andares. Aí ele, com preguiça de pensar, jogou para um IA. Pá. Aí a IA faz disso, volta assim, o cálculo é esse, pá. E Cauã, com a preguiça de pensar, jogou também para IA. Aí, beleza. Com um ano, o prédio começa a ceder, começa a trincar e o circuito elétrico começa a pegar fogo. tá vendo umas coisinhas dessa por aí, viu? Então assinou como engenheiro estrutural e o isso Cauã, mesmo. como engenheiro elétrico, também assinou. É Quem isso vai aí. pagar? É isso. Os dois engenheiros, né? É. Então, gente, não se pode estar utilizando a inteligência artificial para tudo. A inteligência mais fantástica que existe chama-se cérebro humano. Isso. É a inteligência humana, né? Bom, vamos pegar aqui mais uma perguntinha aqui. O Cleiton já falou que ele tem essa vontade de seguir para essa questão da monitoria lá dentro da universidade, né? Já teve essa experiência na escola, né? Eu tenho certeza que se ele pegar também a área de projetos mesmo, de desenvolver dentro do laboratório e expor os resultados que ele mesmo vai ter que analisar, tenho certeza que ele vai gostar. Mas aí eu gostaria de saber de Cauã, porque eu acho que Cauã já está muito ligado a isso aí, né? Já está aí nos projetos, eu vi que você foi para, não sei se foi Curitiba, passou por Brasília ali, foi para Curitiba apresentar esses resultados no Congresso, que é fantástico, né? A participação no Congresso é muito legal. Fala um pouquinho aí. Pessoal, eu sou muito feliz nas escolhas que eu fiz ao longo da minha jornada. A jornada onde a IA cresceu e eu não me conformei com isso. O que a gente não deve fazer é se conformar com uma ferramenta que a gente tem nas mãos, que é útil em alguns momentos, mas que a gente Mas ser o básico não, né? Então, assim, questão de projeto, eu também participei e participo de projetos de iniciação na docência, que você quer ir muito, e precisa se destacar. E não é se destacar com meritocracia, eu gosto do professor, não. Você tem que ser técnico. Exato. Você precisa ser competente. E não é um IA que vai ser por você. Cara, escuta o que esse cara tá falando aqui. Pessoal, não é. Não é. Você que tem que mostrar, você que tem que provar. Você contar em um congresso onde tem diversas pessoas ali vendo o seu trabalho. Lá eu tive a oportunidade de dar suporte, certo? A diversos trabalhos e a gente precisa provar. Como é que eu vou provar? Então isso é ciência. Ciência não é achismo. Não, você tem que provar. Exato. Eu sei, eu sou competente, eu fiz isso, eu estou ali. São dados técnicos. Então, participação de congressos, conferências são de extrema importância, tanto para a ciência, para a contribuição científica, quanto para a nossa carreira como engenheiro. Então, lá eu não só vou estar vendo um trabalho do outro. Lá eu não só vou estar também apresentando, não. Aí é um networking que nós adquirimos que faz com que a gente cresça. Conheci novos projetos, novos E lá era uma área
muito, muito gigantesca e inovadora, que é a computação quântica. Então, você escuta o Willow, você escuta chips quânticos, física quântica, você vê lá no ensino médio princípios quânticos, lá, o salto, as voltas, mas enfim. Mas isso faz com que a gente tenha contato com a ciência aplicada. Então, essa participação de iniciação à docência, iniciação científica e extensão te prepara como profissional. Isso. A carreira acadêmica, todos valem. Para a profissional fora da universidade, todos valem. E é o que mais hoje a gente quer, ter experiência. E quando a gente sair sair da universidade e ter o nosso lugar. E esses tipos de projetos fazem com que você amadureça como um profissional. E não seja Uber. Tá vendo aqui, ó, um engenheiro que não vai ser Uber, outro aqui também que não vai ser Uber, então. Então, a realidade de ser Uber é distante. É distante. Vamos só deixar claro. Vamos deixar claro que não é preconceito. Preconceito É um com meme, não é um isso. Mas meme. você falar que todo engenheiro civil geralmente é Uber, não, né, galera? Não é verdade isso. Se você vai descer dinheiro na já vai ter lugar pra você. Vai ser. Mudou nada, ele não mudou nada, é o mesmo Cauã, mudou nada. Mas, gente, só esclarecendo, quando o Cauã fala extensão, tá? Ele quer dizer que o aluno universitário ele pode se comprometer com projetos de pesquisa, a parte de monitoria, como o Cleiton falou, que é o fora da sala de aula. Porque você vai para uma universidade, é lógico, você vai estudar a teoria, o professor lá no quadro, e pode ter certeza que é aquele quadro de giz ainda, viu? Sim, Quadro de giz. sim. Só as salas novas é que Talvez um ar-condicionado, talvez. Se não é Depende do centro. se não é só aquele estufão. Mas aí Não, oh, isso, pô. Mas aí é aquela questão. O aluno, ele pode crescer dentro da universidade. Ele não precisa ficar só na sala de aula, só na teoria. Ele pode procurar um professor, pesquisador, trabalhar com uma pesquisa, onde ele vai ter dados empíricos para estudar, ele vai escrever os artigos, ele vai publicar, ele vai ter um currículo Lattes que vai fazer com que ele cresça profissionalmente. Gente, quanto mais currículo Lattes você tiver, melhor, tá? Porque isso vai te ajudar a entrar no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, tá? E esses dados, é lógico, você pode levar para congressos, como foi o caso de Cauã, você vai viajar, você vai conhecer outros locais, outros profissionais. Esses profissionais vão te trazer outras pesquisas que podem te interessar. E aí, ó, formar justamente... gerar vínculo, network. E aí, por exemplo, você terminou uma graduação na UFPB, mas aí você já tem um network lá na USP, tem um na UFSCar, e aí o que é que acontece? Você pode fazer um mestrado lá, com uma bolsa já saindo daqui. Com certeza. Já ingressar em outra. Isso. Você não consegue comparar. Isso. O que eu digo nunca pare. Eu vou parar 6 meses para descansar e depois eu vou fazer o mestrado. Não faço. Eu sempre disse, pegue direto. Você descansa numa semana, que é o tempo que você... O mercado vai se abrir para você lá na frente, não se preocupe, porque vai abrir. Mas esse negócio de, eu vou dar uma paradinha em 6 meses, vou trabalhar, depois eu vou... Não faça isso. Sempre tá cansado. E assim, né, o olho brilha, né? Quando você está fazendo o que você quer fazer, o olho brilha. Agora, no terceiro ano, é difícil, porque você está vendo coisas que você não tem habilidade, matérias que você não gosta muito, mas você tem que se sair bem, beleza, é difícil, a gente entende. Mas quando você entra para o que você quer, meu amigo, aí piora. Você mora... Pior, né? Diz que piora mesmo. Mas não sabe por que pega? Porque você tem a obrigação de assistir. Aí pronto, eu tenho que ser profissional. Não tem que ir agora. Tem que ser o profissional que eu almejo, né? E eu tenho certeza que o mercado de trabalho ele vai exigir, né?
E a gente sabe que também o mercado de trabalho tem hoje muitos profissionais que não são bons. Então, eu... Tá, na verdade, bem carente, Tá. né, de coisas. Por isso o desemprego é tão alto, porque a qualificação, não é boa. Exato. a galera vai começando a desistir, né? E aí a qualificação é nesse tempo que você passa dentro da Isso. universidade. Claro, depois que você sai da universidade, você pode sim fazer outras qualificações, pode fazer umas outras especializações, porque conhecimento nunca é demais e a gente nunca deve parar de estudar. E acho bastante rico também a experiência dessa questão desse projeto de extensão que ele falou, porque essa teoria que você falou das aulas são muito importantes, mas essa prática eu acho que é essencial. Porque senão você Essencial. tem que realmente você vai trabalhar, se aquela área é sua mesmo, se você Isso. vai mudar de área. Isso. Vocês acreditam que eu estava fazendo uma pesquisa na época que eu estava na universidade e os dados empíricos que a gente tinha, eles estavam um pouco diferentes dos teóricos. Ou seja, a gente descobriu novas vertentes. Tá vendo como é importante a prática? Você ficar ligado só ali na teoria, não... E outra, que tem leis físicas que no início era só experimento. Não tinha modelagem matemática. E com o passar do tempo, viu que aquele fenômeno se tornou uma lei e foi comprovado matematicamente. Dá licença aí. Einstein, né? A teoria da relatividade, né? Foi comprovada 100 anos depois. 100 anos depois. O cara não estava nem vivo, mas já era uma mente revolucionária, né? O que? Só no papel. E agora, com toda a tecnologia que nós temos, foi comprovado, né? E a parte real se prova, né? Exato. Sai do papel e vem pro... Exato. E aí, por exemplo, Cleiton, né? No caso, ele falou que queria seguir aí a área docente lá dentro, ali na universidade, monitoria, essas coisas. Mas e se você tiver a oportunidade de seguir, de fato, uma área prática, que não seja a área da docência, o que é que você gostaria de seguir ali, dentro da engenharia civil? Eu gostaria de trabalhar com questão tecnológica também, porque eu acho que atualmente, com o avanço do campo da engenharia, eu acho que a tecnologia vai ser primordial para a gente conseguir melhorar. E não é melhorar assim, vou depender da inteligência artificial, mas sim assim, ajudar outras pessoas, minimizar materiais que são necessários, porque na construção a gente usa muitos materiais que às vezes não são tão sustentáveis. Isso. Então eu acho que a questão da sustentabilidade e a questão da tecnologia, elas podem se ajudar Cada vez mais junto. para minimizar esses problemas e utilizar outros materiais que não sejam tão nocíveis. Porque também, assim, esse aquecimento global, essa questão do efeito estufa, então acho que está acabando com muita questão da nossa sociedade atual, sabe? Então acho que a engenharia pode se ajudar em relação a isso. E em relação ao trabalho, eu acho que se eu trabalhasse na parte prática, a parte de perícia é interessante, que é para você investigar os prédios, se tiver algum problema. A perícia estrutural, ela é sensacional. Tem um congresso no final de novembro sobre perícia. Já está pensando... Nossa, tá vendo aí? Mas essa parte que o Leite falou é interessante, porque a gente tá vendo aí o boom, né, do carro elétrico, né? Sim, sim. E assim, é a terceira vez na história que o carro elétrico entra, né? Sim. E eu espero de verdade que agora dê certo, porque das outras vezes, né, Calma, me ajuda aí. Perfeitamente. Eu não recordo de algo assim. Sim. E um dos primeiros carros foi aqui no Brasil. Foi implementado aqui no Brasil. Mas só que a inovação não só está em criar algo novo, mas se e entregar algo mais sustentável. Por exemplo, as baterias, hoje, a gente tem um grande vertente de pesquisa de como que a gente pode reaproveitar as baterias. Show, né? Tá vendo? Como que a gente, antigamente, os nossos celulares tinham um tipo de bateria que hoje tem também, mas só que a gente precisa melhorar, que é o quê? Carregamento rápido. Carregamento por indução antes não tinha. Então, é a mesma coisa, só que melhorado. Então, inovação é isso. Você trazer melhorias de sustentabilidade, de tecnologia. Eu escutava assim, as pessoas, né, tipo, mais céticas. Tipo, não, é a terceira vez, não vai dar certo de novo. Mas, gente, quando foi aplicada as outras vezes, os tempos eram outros. Então, assim, a tecnologia vem para isso. Essa é a função dela, é melhorar, entende? Que venha 10 vezes, né? E é Mas para isso, entende? Exato, né? e é para isso que serve o quê? A pesquisa. Isso. É o projeto de extensão. É você trazer a sustentabilidade de você projetar algo novo com aquilo que não venha degradar a natureza.
né? Meu sonho é ver aquela estrutura das casas americanas começar a ser colocada aqui. Sim. Os caras constroem as casas lá. Aí vocês já viram, acho que é na China, que os caras constroem Cleiton, uma casa em é muito legal isso. E mais barato, né? acho que menos de 2 dias a casa tá Isso, é feita. por que dá certo lá e não dá aqui, cara? Do Covid, que foi muito rápido. Sim, sim. Sim, né? Isso, não é isso? Gente, Não, né? não, Eric. Não, que isso, Mariana? Isso é culpa de Mariana. Gente, Mariana é nossa produtora, tá aqui atrás. Mariana é bastidores. produtora, Mariana puxa a orelha, Mariana disse que acabou, Mariana disse que é pra chegar a tal hora, entendeu? Pô, Mariana tá... Não, Mariana, eu me recuso. Posso, viu, gente? Ela fez propósito. Eu me recuso. Ela foi ela fez propósito. Ela fez propósito. Foi de gravação? Não, isso ainda vai estar na. Vai. Mariana apagando a luz pra gente ir embora, minha gente. Tá expulsando, gente. Tá Que é isso? expulsando. Dá um jeito nela aí. Mas ele rapidinho aqui pra gente finalizar esse podcast que ficou fantástico. Esse assunto foi maravilhoso. E mas aí eu já digo, viu, gente? A gente tem aí, ó, pro próximo podcast aí, um assunto também sensacional. Aliás, a gente já tá, acho que com uns 4 podcasts aí em mente, top de linha. Fica atento aí. Mas pra gente finalizar aqui bem rapidinho. Como é que foi durante a preparação para essa prova do Enem, em questão de hobbies, famílias, estresses, desestresses, alimentação, como é que vocês têm uma vida, equilibraram tudo isso aí? Calma, fala pra gente. Namorada brava. Beijo, Gabi! Cadê você aqui hoje, hein? Linda. Vamos chamar a Gabi pra fazer um podcast. Gabi precisa vir. Gabi, você vai vir, viu? Adoro. Pois é. Pra aguentar a hora. É verdade. A hora tem que ser top. É, mas ela é bem inteligente. Maravilhosa. É top. O que eu fiz é que a nossa mente ela é a fonte de todas as coisas, né? E justamente foi também como eu iniciei o podcast, ansiedades, incertezas, comparações que a gente até estava comentando antes. Então, além de se preparar tecnicamente, a nossa mente ela precisa ser cuidada tão quanto a gente está se preparando para o Enem. No meu segundo ano, tive uma crise de ansiedade. E no dia que eu mais amo, que é o segundo dia. Eita. Então foi difícil para mim. Então eu vi que aquele erro eu precisava simular mais vezes. Eu precisei de ter estratégias para que eu pudesse melhorar. Então, o que eu fiz para a ansiedade? Eu comecei a esporte. Eu comecei a não me cobrar tanto, porque eu já estava estudando, eu estava fazendo o meu papel. Então, se você faz seu papel, vai dar certo. Agora, que a sua fuga seja uma fuga inteligente. O seu escape, né? Não é fugir da dor, mas Canalizar, minimizar por conta que nós somos ser humano. Nós somos mentes pensantes, com emoções, e a gente precisa lidar com elas todos os dias, tanto na vida profissional quanto na universidade. Então, o esporte, para mim, foi algo essencial. A igreja também, mas principalmente também o esporte. O basquete com Chianca. Então, foi isso. Legal. Cleiton, você teria alguma dica de alguns canais para que a galera pudesse assistir, adquirir conhecimento até o Enem? Aí a gente tem mais uns 6 meses pela frente. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de assistir algumas aulas, né? Você estudar, você criar sua base de conteúdo. Porque o que eu acho mais importante, eu sempre falo, é a questão da base. Porque se você tem uma base boa, para continuar o restante dos conteúdos é muito mais simples, muito mais sólido e mais tranquilo, sabe? Os canais eu gosto de Café com Química, que é de Química. Tem de Biologia, tem o professor Landim, que Sim. tá no YouTube também. Samuel Cunha, que é de Biologia também. Ah, já assisti de Samuel Cunha. Parabólica, Massa. esse dá de Filosofia e Sociologia. E também ele dá aula de História. Só que História eu assisti de Débora Landim. E também tem de
física, que é da Via Oliveira, que as videoaulas eles são um pouco mais longas, só que são mais produtivas. Mais sabe? dinâmicas, né? Bem interessante. É isso aí, gente. Então, pegue essas dicas aí. E de matemática. Ferreto. Ah, isso Ferreto. É isso aí. Então, gente, pegue essas dicas aí dos nossos queridos futuros profissionais, né? Cauã já tá um pouquinho mais perto aí, né? Acho que daqui a 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? Cleiton vai começar recentemente aí, passou, mas tá já para começar aí o tirinete da universidade, ele vai ver agora o que é moir. Agora começa. Então pega essas dicas aí, videoaulas, questão de praticar esporte é importante para você arejar a mente, a questão de ter uma boa alimentação, pelo amor de Deus, gente, não estejam aí, ó, comendo pipos, salgadinhos, essas coisas. Eu fiz isso. dá mais ansiedade, gente. No segundo Enem, eu fiz isso. Não façam isso. Não faça. É o que não fazer. É o que não fazer. Uma coisa que eu fiz foi não levar meu celular para não ter o medo de Também. estar O bicho dele tocar lá. Isso é interessante também. Massa. E a alimentação, viu, gente? A alimentação, ela é a base de tudo. Por quê? Porque nosso cérebro precisa de vitamina, precisa de bons carboidratos, precisa Isso. de tudo que realmente venha fazer ele funcionar bem, né? Que muita gente come por aí não oferece isso. Eles Então- gostam, mas não é legal. E eu acho que também o equilíbrio de tudo isso, porque a gente tem que estudar para vestibular, tem que estudar para vestibular, mas tem outras coisas da sua vida que também são importantes. E você tem que saber equilibrar, porque senão às vezes você não consegue estudar, porque você não está bem mentalmente. É isso aí. É isso aí. É isso aí, galera. Então, Sempre, né? essas são as nossas dicas de hoje. Pois é, né? pessoal, a gente fica triste, né? Quando acaba todo pod É verdade. terrível. Dá vontade da gente puxar uma cortina aqui, não ver eles, que eles estão ali. Olha, mas a gente fica bem Mariana tá aí feliz. com a placa. Ê, Acabou de cuidar. Gente, mas a nossa Mariana é culpa sua mesmo, tá? A gente realmente, a nossa intenção hoje nesse bate-papo foi trazer essa realidade. Disciplina Viva isso! é destino, viu? Disciplina é o caminho para tudo. Você tem que ser uma Exatamente. pessoa disciplinada. Fora tudo que eles falaram aqui, faça o seu, né? Porque isso aqui são fontes, né? Para você tirar aí, né? Um pouco para você. Fontes boas, saudáveis e de sucesso, né? De sucesso. Exato. Os dois são sucesso. E a gente fica muito feliz com as conquistas de vocês, né? Que vocês aproveitaram tudo, né? E sugaram mesmo os professores e fizeram a parte de vocês. Tem que sugar, porque a gente tá aí para isso. A gente tá aí para isso, né? Exato. E a gente fica feliz demais, Cauã. Parabéns, cara. Eu tava com muita saudade de você. Eu passo ali na UFPB, às vezes quando vejo ele entrando ali pelo CT, ali, correndo. Sempre tu corre. Eu tava olhando os stories dele quando você tava indo pro congresso, né? A diga, teste, Que legal. E Cleiton Passa. é esse amor aí de pessoa que sempre focado e nada. Cleiton é da turma do gado, não, a turma de Cleiton foi a turma, né? Foi pipoco, mas ele tá ali, ó, focado. Mas eles vão saber concordar. Mas ele sempre focado, né? E conseguiu aí alcançar o objetivo dele. Vai realizar os seus sonhos, eu tenho certeza. Assim como o Cauã tá firme e forte já, só falta 2 aninhos para ele não terminar, mas já passar essa fase, porque sempre vem uma fase, né, atrás da outra. E é isso, gente. A nossa missão aqui hoje foi essa. Negativo. É isso aí, gente. Acessa lá, galera, né? O canal da escola, né? Os vídeos são editados rapidinho, né? Mariana, ela é desse jeito, mas ela é rápida também. E aí você acessa lá rapidinho, vai estar lá Quem disponível. não assistiu a primeira temporada, vai lá, acessa. Temos lá 6 episódios, massa, top de linha. E a gente vai começando aqui a segunda temporada com muito conteúdo, tá? E a gente vai trazer novos convidados, outros professores também que ainda não vieram na primeira temporada. E já estamos convidando, eles já estão louquinhos Isso. para trazerem conhecimento. Cleiton tá vindo pela segunda vez, Cauã volta também, né? Mas pega uma né, amigo? Não, né? Claro. Trazer aí pod falando só sobre a engenharia elétrica, Claro. o mercado e tudo mais. Mercado Né? e tudo. Né? Gente, um grande abraço para vocês. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Na próxima a gente se encontra.
Valeu, Maguinho. Valeu, família. Vamos embora. Tchau, tchau, galera.